tua voz. Usa ele mais uma vez para nos edificar, para edificar teu povo, a tua igreja. Queremos ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. E a igreja diz, receba o servo de Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Você está feliz? Quem está alegre aqui nesta noite? Quem já extravasou na presença de Deus aqui nesta noite? Que maravilha, né? Que alegria, prazer poder estar com os irmãos. Esta madrugada nós retornamos a Camboriú. Né? Nosso voo sai 3h20, se não me foge a memória. Nós retornamos a Camboriú. Vamos passar a madrugada viajando. Vamos chegar lá às 8h40 da manhã. Permitindo Deus, eu quero ir na escola dominical ainda. Quero chegar para ir para a escola dominical ainda. Deus permitiu, vou chegar no horário certo. Nós vamos à escola. É uma alegria poder estar aqui com o pastor Tavares, com a esposa Sandra, esse ministério abençoado. Deus abençoe o pastor Tavares, nossa gratidão, todo esse ministério, toda essa obra tão abençoada, essa igreja maravilhosa, nossa gratidão. Como já disse, o pastor Tavares é um parceiro missionário, tem viajado conosco a alguns campos de trabalho, feito a obra, e a gente vê todo esse desprendimento do campo missionário. E eu trouxe uma lembrancinha, eu sei que ele já deve ter, mas eu quero deixar uma lembrancinha na nossa Bíblia, dos 40 anos, deixar uma lembrancinha, uma para ele e uma para a irmã Sandra. Quero pedir a minha esposa entregar aqui, entregar uma para a irmã Sandra. Eu vou estar entregando uma para o pastor, com gratidão dos Gideões. Vamos dar uma salva de palmas para esse casal, que é apaixonado pela obra missionária. O pastor Tavares. Eu sei que ele deve já ter, mas essa é oficial nossa. Deus abençoe. Daí uma lembrança dos Gideões missionários. Um parceiro. Obrigado, pastor. Obrigado, irmã Sandra, por tudo que vocês fizeram esses dias que estamos aqui. Nos tratou como príncipe, nos deu um cuidado especial. Não merecíamos tudo isso. Nós estamos voltando para casa maravilhados. Tudo que o pastor tem feito, conte conosco. Obrigado. Deus abençoe os nossos companheiros, pastores. Estivemos esta semana juntos. Desfrutamos momentos especiais. Brincamos, conversamos, falamos da palavra de Deus. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Foi dias especiais. Ore por nós. Nós estamos retornando, como eu disse, amanhã. E a batalha é grande. As lutas são grandes. Quanto maior o trabalho para fazer, maior é as investidas de Satanás. Nós estamos aí a menos de 70 dias do Congresso. Estamos aí se avizinhando esse grande Congresso. E o inimigo não está contente. Ele não quer que mais um ano a festa, o Congresso aconteça. E aconteça com excelência, que os missionários sejam atendidos, os campos sejam supridos. O alvo grande dos Gideões é atender os nossos missionários, é nós conseguirmos avançar um pouco mais. São mais de 37, 38 projetos missionários, são 1.049 missionários, são mais de 20 nações. Estamos fazendo a obra e os pedidos não é pouco, são diretos. Eu estava aqui, os missionários ligando, alguns pedindo socorro, outros pedindo oração, que estão enfermos, outros pedindo recursos para aumentar, para crescer o trabalho. E a gente precisa ter condições financeiras. E só Deus pode tocar no coração. Se Deus não tocar no teu coração, não vai ser eu que vou assaltar o teu bolso. Você precisa se apaixonar pela obra missionária. Nós precisamos nos impactar ainda com o campo missionário. Chorar, evangelizar.
para ganhar alma. Um dos grandes estratégias do inimigo na igreja moderna com relação à missão é dizer que missões é responsabilidade do líder do departamento de missão. O diabo colocou na mente de alguém e disse: não, eu não faço parte do departamento de missão, então não é problema meu. Quem disse que você não é problema seu? É problema nosso. Missões é um dever meu e teu. Jesus disse que a igreja precisa ir por todo mundo pregar. Você é a igreja. Então Jesus vai cobrar de nós. Jesus vai nos cobrar. E por que nós não fizemos? Mas eu não podia ir para a África. Mas você podia orar pela África. Você podia contribuir pela África. Eu não podia ir para o Haiti. Mas você pode contribuir pelo Haiti. Você pode ajudar. Depois da mensagem, eu vou falar um pouquinho. O pastor Júlio vai fazer a oferta. Mas eu vou lhe falar algumas coisas a respeito do Haiti. País de extrema pobreza. Mas nós estamos lá. Você pode fazer a oferta. Nós podemos fazer a oferta. Abra sua Bíblia comigo. Nossa gratidão a todos. Eu sei que vocês estão cansados. Eu sei que vocês já foram cheios da palavra de Deus. Já foram 3 mensagens hoje. 3 mensagens hoje. A minha já é a 4ª. Tem lugar mais para uma cerejinha aí. O bolo já foi feito. Já enfeitaram o bolo todo. Agora só vou colocar a cereja no bolo. Aí vocês vão para casa felizes da vida. Amém, queridos? Meus irmãos, eu estava pensando nesse culto. Abra sua Bíblia comigo. Atos, capítulo de número 7. Versículo de número 55. Confesso para os irmãos que eu relutei com essa mensagem. Como eu disse, era para me pregar na 4ª. E eu não preguei ela na 4ª, Deus me direcionou. E eu relutei. Eu vinha no carro agora, conversando com o Natan, os irmãos ali, e vinha pensando: Deus, o que eu vou pregar? E essa mensagem não saía do meu coração. Eu cheguei aqui, e os irmãos viram que eu folhei a Bíblia para lá e para cá. Eu mudei uma. Não, eu vou pregar essa mensagem, vou pregar aquela. E nada entrava. E Deus disse: é essa. Mas Deus, depois de uma enxurrada de poder aí, com essas mensagens poderosas, avivadas, vai ter que me dar graça para não dizer que eu apaguei o fogo da igreja. Que eu vim. Mas Deus tem uma palavra direcionada para nós. Um abraço a todos. Todos acharam? Atos capítulo de número 7. Versículo de número 55 diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixou os olhos ao céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita do Pai. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz e tamparam os ouvidos e arremeteram unanimemente contra ele. Expulsando-os da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Estevão. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Podeis estar assentado, sente dando glória a Deus, sente adorando, sente glorificando. Foi uma bênção estar aqui junto eu e a minha esposa. Queremos agradecer a saudação e o carinho desta igreja. Meus irmãos, eu quero falar nesta noite sobre um tema. O tema da minha mensagem nesta noite é suportando as pedradas da vida. Diga para a pessoa que está ao teu lado:
Como você tem lidado com as pedradas? Como você tem lidado com as pedradas da vida? Eu estava pensando, pastor Natan, que eu e você, nós, cristãos, nós somos apedrejados diariamente. Eu estava olhando para o texto que acabei de ler, e Deus me fez pensar algumas coisas, aprender algumas lições com Estevão. Estevão é o primeiro mártir. Estevão é o primeiro diácono na Bíblia Sagrada a fugir do seu trabalho, que era o seu cargo, e fazer algo a mais. Estevão, ele aparece na Bíblia como diácono, ele é separado a diácono, e aí Estevão evolui, cresce e desenvolve um ministério de pregação e milagres extraordinários. Você não vai ver até o capítulo de número 6, outras pessoas, obreiros comuns, pregando e fazendo milagre. Até o capítulo 6, você vê os apóstolos realizando milagre. Você vê os apóstolos pregando. Quando chega no capítulo 6, a igreja vai instituir diáconos, separa Estevão e mais 6. E no meio desses 6, a partir do capítulo 6, você vai ver que o ministério da pregação, dos milagres, sai só do ciclo apostólico e começa a envolver a igreja num todo. Você vai ver Estevão sendo pregador da palavra, você vai ver lá na frente Filipe, que era um dos diáconos, vai se tornar evangelista. É a partir de Estevão vai abrir a porta para aqueles que não eram apóstolos serem pregadores, serem evangelistas, serem mestres, serem usados na mão de Deus no ministério da palavra e da operação. Estevão é o primeiro a se manifestar, escrito na Bíblia que ele faz além do que lhe foi confiado. Isso eu acho lindo, eu acho extraordinário, porque tem gente que só faz aquilo que lhe é devido. Se ele é diácono, ele só quer fazer o trabalho de diácono. Se ele é presbítero, ele só quer fazer o trabalho de presbítero. Se ele é pastor, só quer fazer o trabalho de pastor. Mas Estevão vai nos dar uma lição. Ele foi separado para cuidar da mesa, mas a chama que estava no coração dele era maior do que simplesmente cuidar a mesa. Ele disse: eu posso cuidar da mesa das viúvas, mas eu também posso pregar, eu posso evangelizar, eu posso ser usado na mão de Deus. Porque o cargo não define quem você é. O cargo não vai delimitar o teu tamanho ministerial. Não importa se você é auxiliar, se você é diácono, se você é presbítero, mas se você tem uma chamada no coração, Deus vai lhe usar. Oramandarai. Oremando gamonduramandarai. Eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Eu sinto a presença dele aqui nesta noite. É claro que o cargo é bom, mas a unção é melhor ainda. É claro que o cargo é maravilhoso, mas a vocação é maravilhosa. Interessante na Bíblia que a gente vai ver no Novo Testamento, que a gente vê alguns cargos na Bíblia. Por exemplo, diácono e presbítero são cargos funcionais, mas os dons são dados por Deus. O ministério, os cargos, a funcionalidade é o homem que coloca, é o homem que unge, mas é Deus que dá a vocação para a obra. Aleluia! Para você ter uma ideia, só para você entender, para você não fazer confusão. No Novo Testamento temos 5 dons ministeriais, mas temos 2 cargos vocacionais. Você vai ver no Novo Testamento o cargo de presbítero e o cargo de diácono. São 2 cargos vocacionais, são cargos dados, são ministérios dados pela igreja. O diácono cuidava da parte material da igreja e os presbíteros cuidavam da parte espiritual da igreja. Enquanto os presbíteros administravam a parte espiritual, os diáconos cuidavam da parte espiritual. Mas uma coisa não mexia com a outra, porque os dons ministeriais eram dados por Deus.
E os dons ministeriais eram 5. Os dons ministeriais eram 5. Apóstolo, profeta, apóstolo, evangelista, profeta, evangelista, pastores e mestres. São os 5 dons vocacionais. Esse é Deus que dá. Isso não é o homem que muda. Tinha gente no Novo Testamento que era presbítero de cargo, mas era apóstolo de vocação. Tem, pastor? Tem Pedro. A Bíblia diz que Pedro era apóstolo, mas quando ele escreve a carta para a igreja, ele diz: eu, Pedro, presbítero convosco. Mas ele não era apóstolo, sim, era apóstolo de dom, mas era presbítero de cargo. Estevão era presbítero, era diácono de cargo, mas era um evangelista, um ganhador de alma, um pregador. Nesta noite eu tenho uma palavra do céu para você. Não deixe o cargo te limitar. Não deixe o cargo te diminuir. Não deixe a cadeira te estagnar. Deixe o dom fluir nesta noite. Deixe o dom fluir nesta noite. Deixe o dom fluir nesta noite. Deixe o dom de Deus fluir na tua vida. Agora, eu olhando para a vida de Estevão. Aleluia. Aleluia. Eu olhando para a vida de Estevão. Estevão, além de ser o primeiro diácono, dentro da lista do primeiro grupo de diáconos, Estevão é o primeiro mártir. É o primeiro mártir da Bíblia. É o primeiro homem que vai se entregar, porque a palavra mártir é aquele que se entrega, vem de martíria, é aqueles que se entregam por uma causa. Mártir é aquele que morre por uma causa. Estevão vai ser o primeiro a morrer pela causa do mestre. E a morte que Estevão vai enfrentar não é uma morte fácil. A morte que Estevão vai enfrentar é a morte de apedrejamento. E o apedrejamento, para os irmãos terem uma ideia, é um dos meios de execução, não é o último, o primeiro, mas é um dos meios de execução mais antigo e mais bárbaro da história. Porque morrer de apedrejamento não é fácil, pastor Júlio. Porque a pessoa que morre de apedrejamento, que é apedrejada, ela não morre na primeira pedrada. Porque a pedra pode bater na canela, a pedra pode bater na perna, na coxa, pode bater no braço. Ela não vai acertar o ponto vital na primeira. Então, é um sistema, é um ataque, é um suplício, é uma morte terrível, demorada, lenta e dolorosa. Diferente do fuzilamento, que é um tiro só e já vai embora de fuzil. Não dá nem tempo de pensar. Então, o apedrejamento era um sistema terrível, era um processo, era um meio de execução complicado. Agora, o que é apedrejar? No sentido literal da palavra, apedrejar é supliciar as pedradas, é atirar pedras, é matar por meio das pedradas. No sentido figurado da palavra apedrejar, quer dizer ferir, machucar, ofender. No sentido figurado da palavra, é fazer sofrer, torturar. No sentido figurado da palavra, pedradas são tudo aquilo que usam para nos ferir, para nos machucar. Então, nesta noite, eu quero usar o sentido figurado da palavra aqui, não o sentido literal. Talvez você não recebeu nenhuma pedra na canela, nenhuma pedra na orelha, você não recebeu nenhuma pedrada literal na testa, mas você vem sofrendo ataques constantes, ataques diários, ataques já há anos de alguém que tem te ferido, de alguém que tem te machucado, de alguém que tem falado mal de você, de alguém que tem caluniado você, de alguém que tem se levantado contra você, de alguém que tem se manifestado contra a tua vida. Mas nesta noite Deus tem uma palavra para você que está sofrendo pedradas. E essas pedradas têm machucado. Essas palavras, e muitas vezes as palavras doem mais do que a pedra literal.
Muitas vezes a calúnia que levantaram contra você tem te machucado mais do que se alguém tivesse chegado e te dado um tapa na cara, tivesse jogado uma pedra em você. Isso tem machucado você, isso tem ferido você, isso tem deixado você para baixo, isso tem levado você para a caverna, isso tem feito você desistir da obra. Mas nesta noite Deus está levantando a minha boca para falar com você nesta noite e dizer: é noite de você superar as pedradas, porque o céu está de olho em você. Gente aqui nesta noite que tem potencial, gente aqui nesta noite que Deus ungiu, gente que tem aqui nesta noite que canta bem, que prega bem, que fala bem, que é usado por Deus, mas não está conseguindo lidar com as pedradas, não está conseguindo lidar com as calúnias, não está conseguindo lidar com as críticas. Você vai para a internet, você faz alguma coisa e lá tem alguém falando mal de você, lá tem alguém jogando pedra em você, lá tem alguém se levantando contra você e você não está conseguindo lidar. Mas nesta noite Deus vai usar a minha boca e você vai aprender com Estevão como resistir às pedradas. Eu estava olhando a vida de Estevão. E eu disse: Deus, como que um homem desse, como pode tu permitir um homem desse passar por isso? Tem coisas na Bíblia, irmão, que a soberania de Deus, o agir de Deus é inexplicável. Só a eternidade vai revelar. Por que Deus permitiu Tiago morrer à espada e Pedro escapar da prisão? Já parou para pensar? O mesmo Deus que permite Estevão morrer, o Tiago morrer, liberta Pedro. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que levanta Filipe e faz ele ser um pregoeiro, levanta Paulo e faz ele, e ele resiste às pedradas, ele sofreu apedrejamento e não morreu, permite que Estevão morre. Porque existem coisas na nossa vida que a gente não consegue explicar com palavras normal. Existem coisas na nossa vida que só a eternidade vai revelar. Tem hora que a gente fica pensando, e eu já falo de mim mesmo, porque a gente vive isso, ninguém é super-homem. Tem hora que a gente para e diz: por que comigo? Porque se não fosse contigo, era com outro. E Deus escolheu você para ser o experimentador dessa experiência divina. Pastor, mas por que comigo? Por que tanta pedrada em mim? Porque Deus quer te usar. Porque Deus quer que você tenha experiência. Porque Deus tem algo para a tua vida. Por que não com outro? Porque Estevão, se você estudar a vida de Estevão, você vai ver que Estevão tem uma vida perfeita. Uma vida espiritualmente abalizada. Você vai olhar, e eu até vinha conversando com o Natan, e eu vinha dizendo que Estevão tinha alguns referenciais. Primeiro, a vida de Estevão era uma vida irrepreensível. Porque para ser diácono, ele foi escolhido e tinha algumas características que precisava ser preenchido. E ele preencheu. Boa reputação, homem cheio do Espírito Santo, homem de fé, cheio de graça. Então a sua vida para ser escolhida foi uma vida irrepreensível. Aí você vai olhar a vida de Estevão e vai ver que ele tinha obras irrefutáveis. Ele se levantou para pregar, pastor Gabriel, e ele começou a pregar, e os que lhe levantaram contra ele não conseguiu repreender, não conseguiu reprovar as obras dele. Por quê? Porque além dele ter uma vida irrepreensível, ele tinha suas obras, eram irrefutáveis. Deus usava ele de fato. Deus usava ele. Então não é porque ele era um atrapalhado da vida. Porque tem gente, não, está levando pedrada porque é um atrapalhado. Está levando pedrada porque é um desajeitado. Está apanhando porque tem uma vida torta. Irmão, tem gente que apanha porque está torto. Mas tem gente que apanha porque faz a obra de Deus com fidelidade. Tem gente que apanha porque faz a obra de Deus corretamente. Paulo disse assim, ó: se alguém quiser viver uma vida piedosa, padecerá perseguição. Quer viver uma vida piedosa? Quer viver? Ele disse: se alguém quiser, ele não é obrigado.
Se você quiser andar todo esgambelhado por aí, se você quiser andar todo torto por aí, pode andar, não tem problema. Mas Paulo diz assim, se alguém quiser viver uma vida piedosa, padecerá perseguição. Sabe o que Paulo está dizendo? Você quer viver uma vida de crente fiel? Prepare-se para apanhar. Quer ser crente de verdade? Prepare para levar pedrada. Quer ser crente de verdade? Prepare-se para levar chicotada, para levar paulada, para levar perseguição. Prepare-se para falar mal de você. Nós estamos vivendo. Desculpa o que eu vou falar aqui, mas eu vou embora daqui a pouco. Aí o pastor semana que vem vai ter que consertar algumas coisas. Mas tem um monte de crente mimimi. Tem um monte de crente mimimi, que o camarada, ele vem na igreja, e se ele não ganhar a oportunidade, ele já sai bicudo. Não, eu não vou mais na igreja. Larga a mão de ser besta, cara. Deus te salvou, não foi para cantar. Deus te salvou, cantar é um acessório na tua vida. Deus te salvou para ir para o céu. Não, eu vou deixar de ir para a igreja, porque eu vou na igreja e o pastor não me dá a oportunidade para pregar. Larga a mão. Se você não pregar aqui, prega ali na rua, prega na praça. Isso é acessório. Você foi nascer, Jesus te gerou para você ir para o céu. Jesus te gerou para você ir para o céu, e nada vai atrapalhar. Mas nós estamos vivendo uma geração de mimimizinho. Qualquer coisa fica chorando. Qualquer coisa bota no Instagram uma carinha feia. Tô mal, tô decepcionado. Larga a mão. Jesus apanhou. Jesus foi escarnecido. Jesus foi cuspido. Jesus passou tanto por você. Mandará. Sabe, eu tenho uma frase que eu levo comigo, que está lá em Hebreus capítulo 12. O autor da carta dos Hebreus diz assim: vocês nem resistiram até o sangue. Já leram essa frase? Vocês nem resistiram até o sangue. Cutuca o irmão que está ao teu lado assim: estás apanhando? Estás sendo caluniado? Estás enfrentando pedrada? Já sangrou? Já correu sangue? Já derramou sangue? Não. Então nem chegou ainda. Jesus sofreu mais por você. Você nem sangrou igual Jesus ainda. Então vai mais para frente aí, resiste mais, porque o Pai vai te dar graça. Para mandar. Estevão tinha uma vida correta. Estevão tinha obras irrefutáveis. Estevão tinha palavras irresistíveis. Estevão tinha visão irrevogável. Ele vê o céu aberto e Deus estava. Mas mesmo assim foi apedrejado. O irmão que está ao teu lado diz assim: ó, não é porque você é espiritual que todo mundo vai bater palma. Não é porque você ora que todo mundo vai te aplaudir. Te prepara, porque quanto mais perto de Jesus você estiver, mais o cão vai se endemonhar contra você, mais o inimigo vai se levantar. Mas eu tenho uma palavra do céu aqui para você nesta noite. O importante não é se ele vai se levantar, o importante não é se ele vai se atacar contra a tua vida. O importante é que o Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai te dar graça, o Senhor vai te dar força, o Senhor vai te dar vitória. Sabe o que eu acho lindo? É que Estevão foi apedrejado porque mentiu. Estevão foi apedrejado porque roubou. Estevão foi apedrejado porque traiu a mulher. Estevão foi apedrejado porque deixou de servir a Deus. Estevão foi apedrejado por quê? Estevão foi apedrejado porque fez a obra. Estevão foi apedrejado, pastor, porque estava fazendo a obra com excelência. Estevão foi apedrejado simplesmente porque se levantou para pregar, e pregando com ousadia e sabedoria, cheio de graça e de poder. As pessoas ouviam ele pregar e não tinha como não resistir. A Bíblia diz que a glória é tão grande na vida de Estevão que o rosto dele se transfigurou e ele parecia ser um anjo. Ei, olha aqui para mim, vou falar. Ai, aquela irmã parece um anjo. Prepara, irmão. Porque Estevão se pareceu com um anjo e morreu debaixo de pedra. Prepara. Aqueles que verem você como um anjo, daqui a pouco poderão ser eles mesmos que vão atirar pedra contra a tua vida. Ai,
Ai, o irmão é um anjo de Deus. Mas o anjo também levou pedrada. Estevão também se parecia com anjo e também foi apedrejado. Não tem problema, resista, porque o céu está te aprovando. Ainda que os homens aqui embaixo te reprovem, o céu está olhando lá de cima. Eu tenho uma palavra, eu vou liberar nesta noite uma palavra. O céu está te vendo aqui, mesmo debaixo das pedradas. O céu está te assistindo e vai te dar vitória. Aleluia. Os que se ouviu Pedro, que começaram a debater com Estevão, não resistiram. Não suportaram a sabedoria de Estevão. Não suportaram a autoridade de Estevão. Não conseguiram debater a palavra de Estevão. E a arma dos covardes, e a arma dos fracos, a arma dos impotentes é a pedra. Eles não podem com você, vão começar a falar mal de você. Eles não podem fazer o que você faz, vão começar a te apedrejar. É porque canta demais? É porque só ela tem oportunidade? É porque só ele que prega? É porque só ela que vai fazer o que ele faz? Vai orar, vai buscar Deus, vai jejuar, vai consagrar, vai fazer alguma coisa. Você fala, mas não faz o que ele faz. Você taca a pedra no fulano, mas não faz a metade do que ele faz. Larga a mão, acompanha ele. Ei, Caim! Para de reclamar, vai fazer o que o irmão faz. O próprio Deus falou para Caim. Caim estava reclamando, Caim estava falando mal que a oferta dele não tinha feito. Ele disse, se tu fazer o bem, por acaso eu não vou aceitar? Se tu fazer o que é certo, eu não vou te receber? Vou, mas tem gente que não. Caim tinha toda a oportunidade de olhar para Abel e dizer, me ensina. Ei, Deus aceitou o teu sacrifício e não aceitou o meu. Me ensina o segredo. Me ensina, eu quero colar no teu lado. E eu quero caminhar contigo. Me ensina a fazer o meu sacrifício, subir lá em cima. Mas não, é mais fácil matar. É mais fácil apedrejar. É mais fácil levantar. É mais fácil caluniar. É mais fácil denegrir do que acompanhar o amigo. Do que acompanhar o irmão. Mas nesta noite Deus tem uma palavra do céu para nós. Deus vai te levantar. Deus vai te dar graça. Você vai resistir. Não desista, não pare. Mas pastor, pedrada dói. Quem disse que não dói? Mas pastor, ser apedrejado não é fácil. E quem está dizendo que é fácil? Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que não dói. Eu não estou dizendo que não nos fere. Eu não estou dizendo que não nos machuca. Eu estou dizendo que dá para suportar, que dá para resistir, que dá para aguentar, que dá para viver na vida cristã apesar das pedradas. A Bíblia diz que Estevão morre. Em meio às pedradas, Estevão morre. Estevão morrendo, pastor Giovanni, nas pedradas, ele vai nos ensinar pelo menos 5 lições. Estevão em meio às pedradas, morrendo apedrejado. Ah, irmão, porque crente que é crente, até morrendo ensina. Crente que é crente, até morrendo debaixo de pedrada, tem coisas, tem lições maravilhosas para nos ensinar. Nesta noite Estevão vai nos ensinar algumas lições. Eu sei que não vai dar tempo de eu pregar toda ela, mas eu vou falar algumas, pelo menos, algumas lições que Estevão tem para nos ensinar. Irmão, Estevão morreu apedrejado, mas não negou a fé, irmão. Estevão morreu apedrejado, mas não negou. Morreu de pé.
morreu firme, morreu pregando, morreu falando, morreu dizendo, morreu profetizando, morreu orando, morreu vendo, morreu perdoando. Ramandarai, uremandura mandarabacandura mandura mandarai, remandarabagachanda camandarai. E aí você está me perguntando, pastor, como que eu faço para suportar as pedradas? Porque se é inevitável que a gente apanhe, se é inevitável que a gente vai sofrer pedrada, como que a gente vai lidar com elas? Estevão vai nos ensinar a lidar com as pedradas. A primeira lição que Pedro vai nos ensinar, que Estevão, melhor, vai nos ensinar para lidar com as pedradas, é que para a gente suportar as pedradas, a gente precisa estar cheio do Espírito. Essa é a primeira lição. Sabe como é que você vai resistir às pedradas? Sendo cheio do Espírito Santo. Porque só um crente cheio do Espírito Santo suporta as pedradas da vida. Crente vazio não suporta. Crente carnal não suporta. O crente carnal, a primeira pedra que vem para ele já junta e devolve. É na hora. Tu tá atacando em mim, já junta aqui, já dá uma maior na testa, já para derrubar o peão lá do outro lado. Mas isso é o crente carnal. E o crente espiritual? O crente espiritual é diferente. O que faz a gente resistir às pedradas calado é Espírito Santo na nossa vida. É ser cheio. Mas pastor, está na Bíblia? Tá. O texto que nós lemos, vamos lá. Capítulo 7, versículo 55. Olha o que diz. Mas ele quem? Estevão, estando cheios do Espírito Santo. Estando cheio do Espírito Santo. Sabe por que Estevão resistiu? Sabe por que Estevão não desistiu? Sabe por que Estevão não abandonou a fé no meio das pedradas? Porque estava cheio. Crente cheio suporta, crente cheio resiste, crente cheio aguenta, crente cheio do Espírito Santo. Ele tem força para ir, ele tem força para vencer, ele tem força para suportar. Pastor Natan, se eu fosse definir a vida de Estevão em uma palavra, eu definia Estevão como cheio. Por quê, pastor Adriano? Porque as características de Estevão sempre apareciam na plenitude. Se você ler, coloca para mim ali, Atos capítulo 6, versículo de número 3. Atos 6 e 3, olha o que diz. Escolhei, pois, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheio. Cheio de quê, pastor? Cheio de Espírito Santo. Cheio de quê, pastor? Cheio de sabedoria. Agora coloca o versículo 5 do mesmo capítulo. Olha lá, olha que coisa extraordinária. Olha que coisa. E pareceu bem constituir toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de quê? Cheio de quê? Ele não era diácono. Ele era cheio de Espírito Santo. Ele era cheio de sabedoria. Agora ele é cheio do quê? Cheio de fé. Cheio de fé. Agora coloca o versículo de número 8 para mim, por gentileza. Coloca o versículo de número 8. Estevão cheio de fé. Tem uma outra versão que diz assim, cheio de graça. Cheio de poder. Então ele era cheio do Espírito Santo, ele era cheio de fé, ele era cheio de sabedoria, ele era cheio de graça e ele era cheio de poder. O Espírito Santo de Deus encheu plenitude da vida de Estevão. Eu tenho uma palavra de Deus aqui. Só uma mulher e um homem cheio do Espírito Santo vai resistir esta geração atribulada que estão por aí. Mas nesta noite o Espírito de Deus vai encher. O Espírito de Deus vai encher. O Espírito de Deus vai encher. E a palavra cheio aqui é plenos. A palavra grega aqui é pleres. E a palavra pleres aqui quer dizer completo, preenchido, pleno.
não tem espaço para mais nada. O diabo quer até colocar alguma dúvida no coração, mas não tem. O coração está cheio de fé. O diabo quer colocar até um sentimento qualquer no coração, mas não tem, porque ele está cheio de alegria, cheio de graça, cheio de virtude, cheio de poder. Nesta noite ele não tem lugar para outra coisa, não tem lugar para a carne, não tem lugar para o diabo, não tem lugar para o mundo. Você está plenamente cheio do Espírito Santo. Recebe plenitude do céu, recebe plenitude do céu, recebe plenitude do céu, recebe plenitude do céu. Porque um crente vazio tem medo de tudo. O crente vazio tem medo de tudo. João capítulo de número 20, a Bíblia diz: e os discípulos, com medo dos judeus, ficaram trancados dentro de 4 paredes. Por que eles se trancaram? Porque estavam com medo. Aí Jesus aparece e entra lá no cenáculo, eles estão reunidos, e diz para eles: recebei o Espírito. E soprou nele. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito. E sabe por que eles saíram dali diferente? Porque o Espírito de Deus encheu a vida deles. Aí eles vão para o cenáculo e ficam lá orando, buscando ao Senhor. E daqui a pouco, de repente, Atos capítulo 2, a Bíblia diz: e de repente estavam todos reunidos no mesmo lugar. E foram vistos língua repartida como que de fogo, e repousando sobre cada um deles. E a Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E a Bíblia vai dizer na sequência do texto: todo mundo ficou esparramado, estarrecido, pasmo. Um murmurava, dizia que estavam cheios de bolso, e outro falava um monte de tudo. Daqui a pouco aqueles homens cheios de medo, trancados, que haviam ficado lá no cenáculo com medo do judeu, eles se levantam de pé. E Pedro, o medroso que negou Jesus numa fogueira para uma serva, se levanta de pé, e agora cheio do Espírito Santo, ousadamente diz: varões, esses homens não estão embriagados, e começa a pregar uma mensagem extraordinária. Sabe por quê? Porque crente cheio do Espírito Santo não tem medo de pregar. Crente cheio do Espírito Santo não tem medo de apanhar. Crente cheio do Espírito Santo não tem medo. Não tem medo. Eu não sei se é aqui. Lá para o sul tem um grupinho de gente que aqui dentro da igreja é um leão. Pula, grita, sapateia, mas na rua é um gatinho mimado. Lá na rua ele não dá testemunho, ninguém sabe que ele é crente. Ele é agente secreto do céu. Sabe o agente secreto? Lá nos Estados Unidos tem uns agentes secretos do FBI. Ele vive uma vida normal, ninguém sabe que ele é agente do FBI. Ninguém sabe que ele é um agente secreto do governo. Nos da igreja tem os agentes secretos do céu. Só ele sabe que é crente, ninguém mais sabe. Na empresa ninguém sabe que ele é crente. Na rua ninguém sabe que ele é crente. Ele vive uma vida normal como todo mundo. Faz o que todo mundo faz. Ninguém descobre que ele é crente. Ei, Deus não tem agente secreto. Deus tem testemunha. Deus tem testemunha. Deus tem crente cheio do Espírito. Deus tem testemunhas vivas. A primeira característica para nós suportar as pedradas é ser cheio do Espírito Santo. A segunda característica, eu tenho que adiantar, a segunda característica para nós ser cheio, resistir às pedradas da vida. Em primeiro lugar, nós precisamos ser cheios. Segundo lugar, nós precisamos fixar os nossos olhos no céu. Diz o texto que eu li, olha o texto, eu não estou saindo do texto. Mas estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu. A primeira coisa que a gente precisa fazer para resistir às pedradas é ser cheio. A segunda coisa que a gente precisa fazer para resistir à pedrada é fixar os nossos olhos no céu. É olhar para cima. É olhar. Estevão está numa situação difícil. E aonde é que ele olha? Aonde que ele está com os olhos? A pedra está comendo no lombo e ele está olhando para onde? Se Estevão poderia olhar para a cara dos algozes.
Estevão podia olhar para os inimigos e quem sabe até os amigos disfarçados no meio. E ele podia estar olhando e dizendo assim, vocês me decepcionaram, vocês me abandonaram, vocês me frustraram, eu confiava tanto em vocês, eu acreditava em vocês. E ele poderia estar olhando, mas ele quando viu que o negócio ia ficar ruim, ele disse, é para lá que eu tenho que olhar. É para cima que eu tenho que olhar. É levantar a cabeça. Mas pastor, não vai dar, vai. Erga os olhos. Veja o Cristo de pé. Veja o Cristo nesta noite olhando para você. Veja o céu assim. Não olhe para baixo, porque se você olhar para baixo, você vai se decepcionar. Se você olhar para a terra, você vai decepcionar. Se você olhar aqui para baixo, você vai ver o que não queria ver. Você vai ouvir o que não queria ouvir. Mas pastor, estão jogando pedra. Olha para cima. Olha além das pedradas. Erga os olhos. Pastor, o que vai acontecer? Fica seus olhos nele. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, diz, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e todo o pecado de tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador das nossas fé. Olha para Jesus, 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 olha para Jesus. Ah, pastor, mas estão me machucando. Olha para Jesus. Estevão estava sendo machucado, mas estava olhando para Jesus. Estevão estava sendo apedrejado, mas não tirou os olhos de Jesus. Estevão estava olhando para cima, mas estava fixado os olhos lá em cima. Primeiro, para resistir às pedradas desta vida, para suportar as pedradas da vida, precisa ser cheio. Segundo, precisa olhar para cima. Terceiro, precisa ter visão espiritual. Não basta só olhar para cima. Precisa ver o céu aberto. Precisa ver o que a maioria não vê. Sabe o que eu acho lindo? Sabe o que eu acho extraordinário? É que quando Estevão fixa os olhos no céu, ele vai ver. E diz assim, e fixando os olhos no céu, viu. Então, para resistir às pedradas, precisa primeiro ser cheio. Segundo, precisa olhar para cima. Mas terceiro, precisa ter visão do céu. Precisa ver o que a maioria não vê. Precisa enxergar o que o céu tem a nos revelar. Porque muitas vezes a gente não resiste, porque a gente não consegue ver. Estevão vai ver três coisas. Olha aqui para mim, eu já vou encerrar. Estevão vai ver três coisas. Três coisas, pastor? É, o texto vai dizer. E diz assim, ó, e levantando os olhos ao céu, viu. O que é que ele viu? Primeiro, o que é que ele viu? Ele viu a glória. Ele viu o quê? A glória de Deus. Versículo 56. E disse, eis que vejo. O que é que ele vê? O que é que ele vê? Ele diz, eu vejo o céu aberto. Então ele viu a glória de Deus. Segundo, ele viu o céu aberto, mas tem mais uma coisa que ele vê. Ele diz, eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Ele vai ver três coisas. Primeiro, ele vai, deixa eu botar em ordem para você entender melhor. A primeira coisa que ele vai ver quando ele ergue os olhos, ele vai ver o céu aberto. Céu aberto fala de oportunidade divina. O céu não se abre para qualquer um e não se abre por qualquer coisa. Quando o céu se abre, ele vai agir. Quando o céu se abre, ele vai realizar. Quando o céu se abre, ele vai se manifestar. A Bíblia vai dizer que Jesus desce as águas do Jordão, vai ser batizado e João batiza ele. E quando ele desce, sai das águas, o que é que acontece? O céu se abre.
O céu não se abre de graça. O céu não se abre para qualquer um. O céu se abre para os filhos. O céu se abriu e ele disse, e a voz do céu disse: eis aí o meu filho, a quem a minha alma se compraz. O diabo lá no deserto vai dizer: se tu és filho, vai tentar falar para Jesus, tentar colocar em jogo a filiação de Jesus, mas não deu. Sabe por quê? Porque ele chegou atrasado. Quando o diabo chegou na tentação dizendo: tu é filho mesmo de Deus, ele: sou, cão, sou, capiroto. O pai já falou comigo ali atrás, o céu já se abriu e ele disse que eu sou filho e ele tem prazer na minha vida. Sabe o que eu quero lhe dizer? Sabe quando é que a gente vai resistir à pedrada? É quando a gente erguer os olhos e começar a ver que o céu está aberto, apesar das pedras, apesar das lutas, apesar da dificuldade. O céu não se fecha para você. Em meio às lutas da vida, o céu vai estar aberto. E isso deixa o cão virado. Isso deixa os inimigos atribulados. E ele diz assim: mas como pode? Como pode esse crente desse jeito, ainda tendo visão, e ainda vendo o céu aberto, e ainda vendo... sabe por quê, irmão? Porque pedra não tira os olhos do crente. Pedra não fecha a visão do crente. Pedrada, luta, calúnia, peleja não faz o crente perder a visão de que o céu está aberto. O céu se abre, e quando o céu se abre, ele se abre para se manifestar. Já deu meu horário. Fica de pé comigo. Nem vou mais para frente. Nem vou mais para frente. O céu se abre porque ele se quer se manifestar. Lembra de João? Olha aqui para mim. Lembra de João? João está na ilha de Pátmos. Esquecido. Colocado lá para morrer. Mas no capítulo 4, versículo 1. Olha que coisa extraordinária. É a Bíblia. Olha que coisa extraordinária. Diz assim, ó. Em João, no capítulo 4, diz assim, ó. E abriu-se uma porta no céu. Céu tem porta, pastor? Tem. Céu tem porta, céu tem janela. Malaquias diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, diz o Senhor. E eu vos abrirei a janela do céu. As portas do céu se abrem para derramar bênção, para receber os seus servos lá em cima. Mas a janela se abre para derramar a bênção na vida dos crentes aqui embaixo. As bênçãos de Deus vêm pela janela. Deus derrama pelas suas janelas as bênçãos. Mas o céu se abre para receber crentes. E João tem uma visão e ele diz: eu vi o céu, a porta do céu se abriu. E ele ouviu uma voz dizer assim: João. E ele disse: sim, sobe aqui. Quando te fecharem as portas aqui embaixo, o céu vai abrir a porta lá em cima. Quando aqui embaixo não quiserem mais te ouvir, o céu vai abrir a porta lá em cima. E João disse assim: eu ouvi uma voz dizendo assim: João. E ele disse: sim, Senhor, sobe aqui, porque eu vou te mostrar coisa. Ei, o céu está aberto para mostrar coisa para mim e para você. O céu está aberto para revelar revelações extraordinárias nesta noite. Para de ficar desanimado, achando que essas pedradas é porque você está desviado. É nada. O céu vai se abrir, o céu vai se abrir, o céu vai se abrir, o céu vai se abrir. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? O céu se abre. A glória de Deus, ele vê a glória. E coisa boa, irmão, é quando a gente cheio do Espírito Santo vê o céu aberto e vê a glória. Quando a glória de Deus nos envolve, não tem pedra, não tem calúnia. Ele diz: tu é feio. Ele diz: glória a Deus. Tu é isso, tu é quadrado, glória a Deus. Vai falando mal e ele diz glória a Deus. Sabe por quê? Porque ele não está ouvindo o que os outros, ele está vendo. A glória, o que ele está vendo é maior do que o que estão falando dele. O que ele está enxergando é melhor do que o que estão dizendo dele. Estão dizendo que ele é ruim, mas o céu está mostrando-lhe a glória. E a glória é o que nos basta. 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 Paulo disse assim: Senhor, tem um espinho na carne, tem
um mensageiro de Satanás me esbofeteando, me dando tapada na cara, me esbofeteando. O que é que eu faço, Senhor? Tira ele, tira esse espinho. Ele disse: não, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Sem a graça, irmão, o espinho incomoda, mas com a graça, o espinho só nos aperfeiçoa. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ei, nesta noite a graça de Deus vai nos aperfeiçoar. A graça de Deus vai nos aperfeiçoar. A graça de Deus vai nos aperfeiçoar. O que é que ele vê? Ele vê? Quem está comigo? O que é que ele vê? Céu aberto. O que é que ele vê? A glória de Deus. Mas ele vê outra coisa, para me encerrar. O que é que ele vê mais? Ele vê o Filho do Homem. Calma aí que agora vem o cereja do bolo. Ele vê o Filho do Homem. De que maneira? De que maneira está o Filho do Homem? De pé. Todas as demais vezes que você vê Jesus, o Filho de Deus, à direita do Pai, ele está sentado. Ele está sentado. Efésios capítulo 2 diz que ele está sentado. E outros textos eu podia citar aqui, todas as vezes Jesus aparece sentado. Ele aparece de pé. Porque os apedrejados, o céu não só se move, o céu se levanta. Os apedrejados, o céu não só se abre, o céu se levanta. O Filho fica de pé. Ai, irmão, Filho de pé. Irmão, Jesus de pé. Não é para qualquer um, é só para quem é apedrejado. Só para quem é apedrejado o céu se abre. Só para quem é apedrejado o filho fica de pé. Filho sentado é honra. É posição honrada. Filho de pé é ação divina. Quando o filho se levanta, é porque ele vai agir. Calma, não dá glória. Calma não, porque o crente precisa da glória e ter raciocínio. O filho se levantou. Para quê? No caso de Estevão, para recebê-lo. O filho se levantou para quê, pastor? Para recebê-lo. Porque aquilo que a terra rejeita, o céu recebe de pé. Aquilo que os homens reprovam, o céu recebe aprovado de pé. Quando Jesus se levanta, Estevão olha Jesus de pé ao lado do Pai e dizendo: vem, meu filho. Ele disse: é para lá que eu quero. O Pai quer te receber. O céu te aprova. O céu não te reprova. O céu te aprova. O céu te dá graça. Vai dando glória, filha, vai dando glória. Vai dando glória porque só você sabe as pedradas que tem sofrido. Só você sabe a luta que está passando. Vai chorando mesmo, vai derramando lágrima mesmo. Mas Deus nesta noite está te vendo. Ele já se levantou a teu favor. Agora olha aqui para mim. É tão extraordinário que a Bíblia vai dizer o seguinte: Estevão viu o céu aberto, viu a glória de Deus, viu o Filho do Homem de pé. E diz assim, ó, verso de número 59, diz assim, ó: em meio às pedradas, olha aqui para mim encerrar, em meio às pedradas, está o texto, Estevão invoca, ele clama, ele grita, ele invoca, em meio a, ó, e apedrejaram Estevão que em invocação. Sabe o que Estevão dizia no meio das pedradas? Senhor, mata ele. Senhor, aleja ele. Senhor, quebra o pescoço dele. Senhor, mostra para ele, mas ele rastejar no meu pé. É isso?
Estevão diz? Em meio às pedradas, Estevão começa a gritar, invocar, dizendo: Senhor, me recebe. Senhor, me recebe. Senhor, eu quero ir contigo. Senhor, eu não quero ficar aqui. Senhor, eu quero ir contigo. O céu nesta noite vai se abrir. O filho vai estar de pé e você não vai ter dúvida que lá é o teu lugar. Você não vai ter dúvida que lá é o teu lugar. Aqui não é o teu lugar. Aqui não é o meu lugar. Aqui é temporário. Aqui é passageiro. O nosso lugar é lá. A gente vai começar a orar igual o Estevão, dizer: Senhor, eu quero ir para aí. Aí é melhor do que aqui. Ali aí é melhor do que aqui. Sabe por quê? Porque a gente está virando os crentes minhoca. Crente minhoca, minhoca que gosta da terra. A gente está virando crente minhoca. A gente gosta muito daqui. Eu quero ficar aqui. A gente canta que vai crescer aqui. A gente canta que vai ficar rico aqui. A gente canta tudo aqui embaixo. E estamos esquecendo lá. É a pedrada que vai fazer a gente erguer os olhos e dizer: Senhor, me leva. Eu quero ir para lá. Aqui é bom, mas lá é melhor. Aqui é bom, mas aqui é passageiro. Eu quero contigo. Leva-me, Senhor. Me recebe, Senhor. Abre os céus, Senhor. Eu quero te servir melhor. Eu quero só ficar aqui se for dar lucro. Se não for, eu quero ir contigo. Me recebe. Quem está recebendo pedradas da vida, vem para cá, eu quero orar com você. Rapidinho, rapidinho. Hoje o negócio é lidar com as pedras. Vem para cá, eu quero orar com você. Eu quero orar com você, pastor. Tem sido grandes as lutas. O céu vai se abrir nesta noite. Vem para cá, eu vou orar. Já preguei o que Deus colocou no meu coração. Já vou para casa essa madrugada. Se tiver só 1 ou 2 ou 3, não importa o quanto tiver. Você que sabe o que está enfrentando. Eu quero orar com você. O céu vai se abrir. O Pai vai te dar vitória. Deus vai reverter essa situação. E o milagre de Deus vai acontecer. Isso. Eu preciso orar porque eu preciso encerrar. Vem logo, crente, vem logo. Os céus te esperam. O céu te manifesta nesta noite. O céu se manifesta, eterno Deus. Eu já quero orar, Senhor. Eu não posso esperar mais, que eu já estourei o meu horário. Mas eu quero ministrar sobre a vida de crentes aqui. Eu quero orar agora, Senhor. Mas tem alguém aqui nesta noite que pode voltar para Jesus. Tem alguém para Jesus aqui nesta noite? Alguém que as pedradas da vida te afastou. Alguém que as dificuldades da vida te levou você para longe. Se tiver, faz um sinalzinho com a sua mão. Eu quero orar com você. Pastor, eu não resisti mais às lutas, mas o Senhor quer me renovar nesta noite. Vem para cá, eu quero orar com você. Vem para cá, eu quero orar com você. Esta palavra Deus colocou no meu coração, porque precisa restaurar vidas aqui. Tem alguém para Jesus aqui nesta noite? Tem alguém para Jesus? Faz um sinalzinho com a sua mão. Tem alguém para Jesus aqui nesta noite? Não tem? Eu já vou orar. Eu já vou orar, porque eu preciso passar logo o pastor Júlio aqui. E as horas já foram embora, mas eu preciso orar com você. Ei, crente, querido Deus, eu ministro nesta noite esta palavra, Senhor, uma palavra, Senhor, de renovo para vidas aqui, de resistência. Tem gente aqui que precisa de resistência, Senhor. Tem gente aqui que precisa de resistência, Senhor. Precisa de força para resistir às lutas, às dificuldades. Lá no casamento, lá na empresa, lá com a família. Tem sido, Senhor, desprezado. Tem sido, Senhor, caluniado. Tem sido, Senhor, apedrejado. Mas nesta noite, reveste. Nesta noite da força. Nesta noite da graça. Nesta noite da autoridade. Nesta noite da unção. Nesta noite da poder. Nesta noite da vitória. Enche esse crente, enche essa mulher, enche esse homem, enche esta casa, em nome de Jesus.
Abrace a pessoa que está mais próxima de você. Abrace a pessoa que está mais perto de você nesta noite. Diga para ela: o céu se abre ao teu favor. O céu se manifesta na tua casa. O céu se manifesta na tua vida. O céu não te abandonou. Não, essas pedradas não dizem que o céu te esqueceu. O céu se abre. Recebe a graça de Deus nesta noite. No nome de Jesus. Dá isso, abrace a pessoa. Volte ao seu lugar, diga para ela: o céu te dá vitória nesta noite. Pastor Júlio. Aleluia. Meus irmãos, Pastor Júlio vai fazer a oferta. Olha aqui para mim, eu já vou encerrar. Olha aqui.